Muito obrigada, Senhor, porque prontamente os teus filhos aceitaram o nosso convite. Prontamente, Senhor. Eles carregam uma unção de compaixão e de misericórdia. Pai, que o Senhor conduza o que eles vão falar, que o Senhor possa dar o discernimento e que nós possamos receber, Pai, como mais uma luz no nosso entendimento nessa tarde. Nós abençoamos a vida deles, o que eles fazem, as suas mãos, Senhor, o tempo deles, o que eles se dedicam, as suas filhas, tudo que é deles prosperará, porque eles estão semeando em nós e vão colher a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém. Está com vocês agora. Nosso púlpito sobrenatural, por favor. Não precisa. Não precisa. Não pode abaixar, não precisa. Obrigado. Bom, quero agradecer a Deus em primeiro lugar por poder estar aqui essa tarde com vocês. E agradecer, todos vocês, a presença de vocês, o pessoal da organização, ao apóstolo Sam, a apóstola Denise. E assim, estou muito grato, porque logo no início da pandemia, quando tudo fechou, tem a Rose está trabalhando com a gente. Eu disse a Rose assim: Deus está falando que um dia eu irei lá na Casa Firme para falar com esse povo, porque é o nosso ministério, e fazer palestras para vocês. E esse dia está se cumprindo, eu com saudade da casa do Pai. É a primeira vez depois da pandemia que estou subindo num púlpito, Então uma felicidade imensa ouvindo o louvor aqui com vocês. Então, muito obrigado mesmo. É isso mesmo, muito obrigada, agradecer o convite. E é uma honra realmente falar para mulheres, porque eu entendo que a mulher é o alicerce da casa. Muitas vezes, ela com mil utilidades, ela tem que dar conta de filho, dar conta de marido, dar conta de trabalhar, dar conta de muitas coisas, a gente fica realmente esgotado. E aí me veio assim: por que tem um homem aqui? Então deixa eu explicar para vocês. Nós temos 4 filhas. Então ele conhece muito bem o universo feminino. Ele tem 5 em casa. E na clínica só tem mulher, só tem de homem. Verdade. E, bom, para quem não viu, na verdade, eu sou o Dr. Pedronari, ela é a doutora Liliane Midori, Nós somos especialistas em saúde mental e é um pouco desse trabalho que nós vamos compartilhar um pouco com vocês. Eu, na verdade, estava assim, muito feliz. Aí eu separei um monte de versículos bíblicos e a Midori disse assim: puxa vida, mas pastores lá tem um monte, eles precisam desse conhecimento do médico. Entender o que o médico tem a ver com isso. Então, o médico ontem à noite Deus mudou tudo. Eu trouxe alguns slides para vocês. Pode passar o primeiro, por favor? Então vamos lá. Aqui eu gosto muito dessa passagem que diz muito a respeito de mim mesmo, Então está aqui: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Para mim, esse versículo diz muita coisa. Então, gostaria de orar um minuto com vocês. Deus, que o Senhor nos use esta noite, esta tarde, Senhor, em nome de Jesus, para que as minhas palavras sejam tuas, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus toque o coração de cada um, levando este conhecimento que cada um veio buscar, Senhor, para que, sim, cada um aqui experimente com boa, agradável, esta paz que transcende toda a nossa compreensão, Senhor. Que essa paz reacenda essa chama no coração de cada um, mas que as minhas palavras sejam tuas, que cada um tenha a sua compreensão através disso, Senhor. Amém. Amém. Então veja bem, Jesus tinha autoridade sobre tudo, gente. E é claro, ele tinha autoridade sobre doenças, expulsar demônios, sobre curar paralíticos, sobre enfermidades físicas e curar também os lunáticos. Então é sobre os lunáticos que somos nós, que nós vamos falar, que nós vivemos no mundo da lua, De repente a gente fica brisando aí, a gente não está entendendo muito o que os outros estão falando,
e aí o outro vem e briga com a gente, né? Então, por isso que a gente vem em casal aqui, né? Porque eu acredito, lá Lucas capítulo 8, Jesus andava com as suas mulheres lá, que sustentavam, né, o ministério dele, né? E ele fala sobre exatamente a importância da mulher na sustentação do seu ministério, e também conta a parábola do semeador. A parábola do semeador, para mim, é muito significativo, porque ele fala sobre o terreno fértil. E em termos mentais, né, lunáticos, para quem não sabe, eram as pessoas que quando mudava a lua, lá na década de 50, 60, que não tinha tratamento para os transtornos mentais, igual as mulheres, muda a lua, nasce o bebê, muda a lua, corta o cabelo, não corta o cabelo, cresce mais o cabelo. O seu marido que gosta de pescar, ele fica lendo o mapa das marés, para ver se vai mudar a lua, se ele vai pescar ou não vai pescar. Então a lua interferia muito. Então, a mente humana antes era muito ligada à lua, né? Então, eram os chamados lunáticos. Hoje, com a psiquiatria moderna, os medicamentos têm ajudado muito essas pessoas. Então é importante a gente falar um pouquinho, não vou falar muito de psiquiatria aqui, mas existe sim uma fundamental importância de medicação na vida das pessoas. Como Jesus é que tinha autoridade sobre tudo, mas nós aqui, este conhecimento que se fala em Oséias, não podemos ficar somente no plano espiritual. Nós vivemos no plano carnal, e no plano carnal nós sofremos a influência da carne, como Paulo diz, né? O espinho na carne, cada um com o seu espinho na carne. Agora, o que nós podemos contribuir com vocês para que essa parábola do semeador, ou a palavra que a semente vai cair na sua cabeça e você vai ter frutos sobre ele, ou vai cair no meio dos espinheiros, ou vai cair à beira do caminho, num terreno que não está fértil, pedregoso. Como é que está a sua mente? Como é que está o seu pensamento? Então, nosso objetivo hoje é falar um pouquinho o que atrapalha de manter a chama acesa e o que é que isso tem a ver com a sua mente, com o seu cérebro e como é que está então o seu terreno fértil. Isso, deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque como a gente é psiquiatra, a gente é médico, a gente está relativamente acostumado a medicar pessoas. E eu vejo muitas pessoas cristãs, um coração puríssimo, boníssimas, e às vezes tem um preconceito quanto à medicação. Então, o que acontece? A psicofarmacologia, as medicações psiquiátricas, elas evoluíram muito nos últimos anos. Então, se há uns, 50, 60 anos atrás, o remédio simplesmente dopava. Aliás, há uns 100 anos atrás não existia remédio. A pessoa era maluca, não se adaptava ao comportamento, eles internavam no sanatório e jogavam a chave fora. Não tinha o que fazer. Aí inventaram um pouquinho, alguns medicamentos, puderam controlar algumas pessoas, mas a doença era grave. Então, a pessoa, com o tempo, com o evoluir da doença, vai tendo problemas cerebrais, ela vai tendo um retardo mental. Não tem a ver com o remédio, tem a ver com a doença. Mas aí criou-se um preconceito com a medicação. Hoje, a gente tem medicamentos para controlar a ansiedade, para controlar nervoso. Não viciam. Então, às vezes, o médico prescreve, a pessoa toma um pouquinho e fala, melhorei. Aí para. Só que remédio não se usa dessa forma. Ah, mas eu não quero ficar viciada. Então, eu sempre coloco assim, se você leva uma martelada no dedo, dói. Aí você toma um anti-inflamatório, faz um curativo no dedo. Ok, melhorou. Na semana seguinte, você leva outra martelada. Vai doer de novo, você vai tomar anti-inflamatório, vai fazer curativo. Melhorou. Na outra semana, você leva outra martelada. Se você continuar nesse ritmo, você vai ficar viciado no anti-inflamatório? A pergunta é, por que não tira o martelo? Por que não tira o dedo debaixo do martelo? Então, a importância do conversar, né? Do saber qual é o problema. Isso pode auxiliar um profissional da área mesmo, um psicólogo, um psicanalista, um pastor, um excelente terapeuta. Ele sabe ouvir e, na verdade, o ser humano tem necessidade de falar das angústias. O problema é que quando a gente fala de angústias, dependendo com quem a gente fala, o outro se sente cobrado a dar uma resposta.
E entenda, toda vez que você abre o seu coração para alguém que não tenha um conhecimento, é como se você estivesse autorizando essa pessoa a se meter na sua vida. E depois você pode não gostar do que ela te falar, mas foi você que deu essa autorização. Então a gente tem que ser muito criterioso e seletivo no que fala e para quem fala. Porque o outro também se sente cobrado a dar uma resposta. Isso é muito interessante. As pessoas não costumam ouvir simplesmente e não falar nada. E o que acontece na terapia de fala, quando o outro simplesmente se coloca numa posição de ouvir sem interferir, aquela confusão que está no pensamento, para a pessoa explicar para a outra, para que a outra entenda qual é a angústia, ela tem que organizar a mente. No organizar a mente, a confusão melhora. Então, às vezes, você conversa com um profissional, já aconteceu várias vezes, a pessoa vem, fala, eu só fiquei ouvindo, não falei nada, porque não era necessário, ela precisava organizar a cabeça dela. Conforme ela foi falando, ela própria já foi entendendo, ela já foi vendo onde podia resolver, onde podia ter uma solução, porque ela organizou a mente dela. Daí ela vira para mim e fala, nossa, que consulta maravilhosa. Eu falei, obrigada. Mas é Deus agindo ali, porque eu mesma nem usei o conhecimento, a não ser o conhecimento do não interromper o outro quando está falando. Então, é importante a associação, a medicação tem um sentido, mas ela vai viciar se você não for trabalhar a causa, ou seja, descobrir qual é o martelo que te incomoda, que está atrapalhando a sua vida. Como a gente fala nas lives, né, é o joio. E é interessante, então, só terminando esse slide aqui, esse versículo, vocês estão numa igreja que o apóstolo Issan, a apóstola Denise já disse, nós aceitamos esse conhecimento, até por isso que nós estamos aqui, né? Senão seria impossível. Então, está lá, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito com meus sacerdotes. Então, os sacerdotes de vocês aqui não rejeitam esse conhecimento. Isso é fundamental, gente, porque nós atendemos muitas ovelhas lá na clínica, feridas, porque dizem que é tudo espiritual, e espiritualizando uma coisa que é cerebral, e uma coisa que é cerebral, ela não vai ser corrigida apenas com oração. Entenda uma coisa, nós recebemos lá na clínica, pessoas sim, né, que vêm do espiritismo, e que o demônio se manifesta na minha sala, e eu como médico preciso orar para expulsar demônios, por incrível que pareça, né? E não tenho como fugir, porque eu não tenho como não orar, né? Então a oração é fundamental. Por outro lado, eu recebo pessoas que chegam lá com a visão espiritual aberta, e que não é psiquiátrico, e essas pessoas muitas vezes estão hipermedicadas, e na verdade tem uma visão espiritual, precisa estar em igreja, e não estão. E graças a Deus, Deus mandou a Rose, né? Falei, Rose, vamos lá orar. Fecha-se a visão espiritual, não precisa muitas vezes medicar, e você vai para a igreja. Entende uma coisa, não? E tem pessoas que chegam lá das igrejas, e que está realmente vendo, tendo alucinação visual. O que é alucinação visual? É ver coisas que ninguém está vendo, só ele está vendo. Então ele se sente perseguido, ele está aqui, ele fica lá olhando para trás com medo de tudo, meio na paranoia que a gente chama, né? E que é um distúrbio físico cerebral, né? Particularmente, aí uma vírgula, decorrente na maior parte das vezes hoje nos nossos jovens usando maconha. Maconha deflagra esse tipo de doença. Então, se você conhece alguém que fala que maconha não faz mal, vírgula, está causando um monte de destruição de lares, de filhos, porque tem gente que usou uma vez maconha e vai procurar lá e depois não volta dessa, né, alteração de ficar vendo coisas que não existem. Então, tem pessoas que têm problemas físicos, gente, e problemas físicos cerebrais precisa de remédio físico, entendem? Então, tem questões que são físicas, tem questões que são espirituais, e o que nós vamos falar aqui hoje, né, adentrar um pouquinho mais nas questões emocionais que foram ditas aqui. O que das nossas emoções nos afasta de Deus? Então, pode passar o próximo? Então, o que nos afastam? O que faz com que a gente entra no tal do quarto escuro? O que apaga a chama? Veja bem, gente, vocês estão aqui na igreja, ou quem está nos assistindo aí, em outras cidades, particularmente porque vocês tiveram uma experiência com Deus.
vocês tiveram uma experiência com Deus. Lá em Apocalipse capítulo 2, João escreve: voltem-se para o seu primeiro amor, as suas primeiras obras. Então vocês que estiveram aqui, já tiveram uma experiência com Deus, já acenderam a chama. Aí por que é que essa chama se apaga? O que é que faz a chama apagar? Então eu vou dar um exemplo, depois ela vai falar o outro. Eu vou falar dessa senhora que está aí, olhando com esse olhar perdido, distante. Então existem questões físicas, né? Eu vou falar sobre isso, particularmente essa garota com esse olhar perdido, e muitas pessoas estão com esse olhar perdido por aí. Ela entra dentro de uma igreja, passa por cura, passa por libertação, ela ora, e esse olhar não muda. Tem pessoas, gente, que tem depressão por falta de substância química, e muitas vezes um psiquiatra vai dar um remédio para ele e tratar a tal da depressão, que foi dito aqui, de origem física. A depressão, aliás, fazendo aí para vocês, eu fiz um curso de depressão e ansiedade. Depois a gente vai deixar o endereço para vocês, totalmente gratuitos. Inicialmente era para pastores e líderes de todas as igrejas, mas veio tanta gente, né, que a gente liberou para todo mundo. Aí está lá, e vocês podem assistir totalmente gratuitos, e vocês vão se aprofundar um pouquinho mais nisso. Então tem pessoas que é medicamentoso, gente. Sem medicação não melhora. O que significa medicação? É como se o demônio saísse através da oração, das apóstolas, das escudeiras, enfim, das primogênitas. Você limpa a casa, mas se você tira o demônio, mas você não limpou a casa, porque o seu terreno está cheio de pedregulho, o medicamento ajuda a tirar o pedregulho, tirar as pedras que estão aqui. Então, essas pedras, eu digo assim, o medicamento funciona como um curativo no cérebro. Então, não desprezem esse tipo de coisa, porque muitas vezes você pode salvar uma vida encaminhando essa pessoa para ter uma avaliação médica. Pode falar? Mas aqui a gente está para falar das situações emocionais. Ali tem uma pessoa com um olhar distante. O que a gente não deve fazer com as pessoas que estão tristes? Então, por exemplo, às vezes a pessoa brigou com alguém, está chateada. Ok, ela pode ficar uma tarde daquele jeito. Aí você pode até chamar para tomar um lanche, que inclusive agora na época de isolamento foi proibido, né? E por isso essas coisas vieram muito à tona. A gente não consegue sair para tomar um lanche, a gente não consegue ver os amigos, a gente não consegue visitar a família, né? As pessoas que a gente tem um carinho, porque tem criança na casa, porque tem alguém de idade. Então, o fato de ter se isolado fez com que as pessoas voltassem muito para si. E isso eu vejo Deus agindo, porque faz com que cada um olhe para dentro de si e entenda qual é o desconforto e o que é que precisa ser trabalhado. O que a gente tem que entregar para Jesus para que Ele ajude a gente a trabalhar, né? Ele vai auxiliar sim, mas a gente tem que tomar atitudes. Tem ali uma criança, e também por conta desse isolamento, eu vou estar falando muito de isolamento, que é uma coisa que está muito, muito palpável, muito comum, muito recente. As crianças não estão indo para as escolas, elas estão em casa. Então pensa, uma criança nessa idade, em casa, mesmo que tenha aula online, ela está em casa. Para ela ou é domingo ou é férias. Aí ela olha, os pais também estão em casa, então ela tem certeza que é férias, ela quer brincar, ela não entende. Eu atendi, conversei com uma senhora, ela falou assim, eu não sei o que eu faço, a minha filha de 4 anos falou para mim, chorando à noite, que ela não devia ter nascido, porque ela só atrapalha. Eu falei, 4 anos não sabe nem o que é atrapalhar, tá? 4 anos não tem uma maturidade cerebral para entender o que é atrapalhar. Mas criança repete o que ouve, né? Então, conversando com ela, perguntando como é que está a dinâmica na casa, então assim, as pessoas estão trabalhando em casa, então não tem, muitas vezes, horário de trabalho, tem metas a serem cumpridas. E essas metas ultrapassam muitas vezes o horário, porque às vezes é o computador, o sistema que está falhando, a internet que não dá certo, então a pessoa perde o horário do almoço, perde o horário de jantar, isso aumenta o estresse, porque o desemprego virou uma sombra. Se eu não bater minha meta, vão me mandar embora, né? Então isso vira uma sombra e fica todo mundo estressado. Só que, entenda, os adultos são estressados, a criança está de férias, e ela vai querer brincar.
E às vezes, uma palavra dita, e dependendo da forma como é dita, e essa senhora, eu fui orientando ela falou assim: então, é verdade, eu e meu marido estamos trabalhando, né, então a gente fala, para, depois eu brinco com você está me atrapalhando, porque a criança também não tem noção de tempo. Então, se você falar assim para ela, eu vou te dar esse presente no Natal, ela fala, oba, que legal. Aí ela deita, dá o cochilo da tarde, ela acorda, já é Natal? Não, não é Natal, Natal está longe. Aí ela dorme, ela acorda no dia seguinte, já é Natal? Não, ainda não é Natal. Mas ela, entenda, ela não tem percepção de tempo. Então, você fala Natal, para ela, sei lá quando é. E muitas vezes a gente fala para a criança assim, quando você tiver a idade do seu irmão, você vai ganhar isso. Aí eu pergunto para vocês, quando é que ela vai ter a idade do irmão? Ela cai num vazio, porque vamos dizer que ela tenha 10, o irmão tenha 12. Quando ela tiver 12, ela continua não tendo a idade do irmão, porque o irmão tem 14. É igual aquela coisa de você colocar uma cenoura na frente do burro e fazer ele andando. Ele vai andando, a cenoura anda junto, né? Então, tem algumas coisas que a gente fala e é usual, a criança não entende e depois os pais ficam estressados. Tem um vídeo na internet que eu vi essa semana e eu achei assim fantástico. A mãe brigando com a criança, uma menininha, cantando assim, a barata diz que tem sete véus, sei lá, 7 alguma coisa. É mentira da barata, ela tem uma só. Aí a mãe, quanto que a barata tem? A menina, uma. Presta atenção. A barata diz que tem 7. Quanto que a barata tem? Uma. Você não está entendendo? Presta atenção. A barata diz que tem 7. Mãe, é mentira da barata. A hora que a menina fala isso, a mãe olha. Falei, nossa. A mãe estressando absurdamente e a menina que entendeu. Olha que coisa louca. Então, às vezes a gente estressa, é como se a criança não tivesse ouvido, mas essa mãe estava com uma resposta pronta na cabeça dela, que estava equivocada. E às vezes a gente não entende o que é que o outro está vendo. Isso pode acontecer não só com criança, tá? Com adulto, né? Sim. Isso, gente, esse desenho que nós colocamos aqui nesse slide, resume visualmente Gálatas 5,19, as obras da carne. Por que eu trouxe esse desenho, gente? Porque em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, muitos irmãos perdendo o emprego, muitas pessoas perdendo poder aquisitivo, o que gera? Aquilo que estava na caixa lá. Você tem uma chama, vai vir angústia, ansiedade, vai vir medo, insegurança, né? Vai vir estresse, vai vir contendas, vai vir brigas, vai vir discussão. Você pode colocar um caminhão de situações, né? Que lá ainda fala, vai produzir obras similares, né? Muitas vezes a gente fica preocupado com as questões sexuais, né? Que está lá em Gálatas 5,19, obras da carne, com a bebedeira. Aí a pessoa fala assim, eu já não estou bebendo, não tenho vício sexual. Mas o problema não é isso. O que destrói mais frequentemente a família cristã, né? Porque quando é muito escarrado, né? Questões sexuais, questões de bebedeira, né? Se toma uma providência. Entretanto, o diabo é mais sutil. Ela está nessas situações aqui, né? Pessoas discutindo com as outras, pessoas aqui, a mãe falando uma coisa, o filho entendendo outra, a esposa falando uma linguagem, o marido entendendo outra, a ovelha aqui na igreja querendo, desejando alguma coisa, né? Uma dificuldade muito grande, uma angústia muito grande, e os próprios pastores não conseguindo lidar com essa angústia, e as pessoas estão fazendo isso, gente. Cansei de atender pessoas que estão mudando de igreja, sai de uma igreja e sai falando mal do pastor. E a grande questão, até eu disse isso no meu curso, que eu atendo, não são os pastores, porque quem é o bom pastor? É Jesus. Nós aqui em cima, quando eu estou falando para vocês, nós estamos compartilhando a nossa experiência com Deus, nós estamos falando sobre versículos bíblicos que serviu na minha vida, transformou a minha vida e que pode também ajudar você, através do conhecimento da minha experiência, o que transformou a minha vida, que pode com certeza ajudar você. Entenda uma coisa, quando nós vamos para as obras da carne, ela é mais sutil, gente.
Nessa época de pandemia, vem o mais importante, é fofoca, é falar mal da vida dos outros, né? É falar mal da igreja, é falar mal do vizinho, é falar mal do pai, é falar mal do cônjuge. Sabe que palavras têm poder, e isso é muito mais sutil. Quando você fala em construção de ídolos, idolatria, mas eu não estou indo no centro espírita, eu já deixei de ser católico, não estou mais adorando a Virgem Maria, né? Já estou livre dos meus ídolos, agora sou de Jesus. Mas e o Facebook? E o WhatsApp? E a novela que você assiste? E a notícia ruim que você fica lá o tempo inteiro, né? Até estava comentando agora, né? Eu canto muitos anos uma música em inglês que quando era criança eu ouvia, da década de 60, do Paul Simon, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu fico cantando em inglês e eu não tinha noção, né? E ele fala dos deuses de neon construídas pelos homens. Ouça com atenção, da década de 60, não tinha ainda televisão funcionando corretamente. Ele falava assim, mais de 10 mil, Deus, o que é isso? Foi implantado um germe na cabeça das pessoas, onde mais de 10 mil pessoas estão falando e ninguém se ouvindo. As pessoas estão surdas, as pessoas estão seguindo os deuses de neon. Neon é essa iluminação. Qual é a maior iluminação hoje, senão a tecnologia da televisão, que prende 24 horas? Por que isso apaga a sua chama? E por que nós ficamos viciados nisso, gente? Eu tenho que tirar minha rede social do celular, porque senão, automaticamente, o meu cérebro vai para lá. E aí o seu filho quer conversar com você, o que acontece? Nada. Saiba que ele está indo para o mesmo caminho. Então, o que acontece? Quando nós entramos nessa situação, entenda que o diabo sabe que todas aquelas... Volta um pouquinho lá, no anterior. O diabo sabe que essas situações, quando eu estou brigando com a minha esposa, o que eu estou falando? Eu estou angustiado por conta de você. É você, porque você fez isso, você não muda. E ela faz você, mas você me estressa, você me estressa. E eu vou dizer uma coisa para você, antes de conhecer Jesus, anda aí. Anda lá em círculo. Então assim, não vem de encontro. Batia de frente. Andávamos em círculo e não saíamos do lugar. Quantos de vocês não reflete que a sua vida não anda porque nós não conhecíamos Jesus? Nós vivíamos batendo de frente, ainda reclamando, você está andando do lado errado. Mas olha que interessante. A gente está falando de conflitos de relacionamento, de falha na comunicação, mas entenda, o inimigo é mais sutil. Ele não precisa provocar uma briga, basta ele provocar um desconforto, uma crítica. Como funciona isso? Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, tá bom? Então imagina assim, eu tenho um padrão de pensamento muito prático. Então, para mim, eu não ligo muito para decoração, se está bonito, para mim precisa funcionar a coisa. Ele já gosta de uma coisa mais organizada, isso tem contexto familiar, né? Ele é filho caçula de 16, a mãe dele teve 16 filhos, então eu fico imaginando o pai dele querendo organizar tudo, tá? Então era tudo muito organizado, tudo cheio de armário. A minha mãe é costureira tem aquela coisinha da bagunça, e depois quando ela parou de costurar, ela montou um bazar, um armarinho. Armarinho é de miudeza e tudo espalhado, tudo exposto, porque ninguém vai vender nada se tiver tudo escondido, certo? Ok. E meu pai é pasteleiro. Pasteleiro é comércio, está lá vendendo, conversa, ok. Quando a gente casou, eu tenho uma coisa de organização, aquela coisa de a bagunça organizada é minha. Eu sei onde está tudo. Quem outra pessoa olha, vai falar, gente, que bagunça é essa? Não, está tudo certo no lugar que tem que estar. Eu sei onde está, a bagunça é minha. Só que ele queria guardar tudo no armário. Só que ele guardava um monte de armário, vivia vazio. Mas olha só, ele cresceu, de criança, ele cresceu entendendo que tem que guardar, porque não pode ficar exposto. Exposto é igual bagunça. Só que ele pegou isso, mas ele não entendia muito bem, porque o pai guardava. Então ele guardava
e na hora que eu perguntava cadê, ele também não sabia. Então não é assim, guardei, está aqui, não. Então nós dois tivemos que aprender. Lógico, eu não preciso deixar tudo espalhado, eu posso me organizar, mas ele também não precisa esconder minhas coisas. E o interessante é que assim, eu entendia que ele escondia. O interessante é que cada um vai interpretar de um jeito. Ele, quando a gente casou, ele interpretava que eu deixar espalhado, eu estava desafiando ele. E eu entendia, quando ele guardava, que ele estava escondendo as minhas coisas. Porque eu funciono assim, eu tenho conta para pagar, ela está aqui. Você tirou dali, eu esqueço de pagar. Esqueci, já era. Então, eu me baseio muito nas coisas que eu deixo. Então, se alguém na minha casa limpava, pelo amor de Deus, não mexe aqui. Não precisa mexer, deixa que eu me organizo. Bom, e nesse conceito de cada um tem uma forma de lidar, eu sempre fui muito prática. E aí uma amiga minha chegou e falou assim, nossa, que absurdo, a minha madrasta, eu fui com ela no shopping, ela foi comprar talher, ela quis comprar a faca com cabo de uma cor, o garfo com cabo de uma cor, a colher com cabo de outra cor. Eu falei, nossa, que ideia legal. Pensa, você abre a gaveta de talher, você já sabe o que você vai pegar, e eu achei o máximo isso. Ela falou, credo, vai ficar uma bagunça, vai parecer uma palhaçada. Mas eu achei muito prático, porque eu abro a gaveta de talher, a chance de eu pegar errado é tipo 100%. Eu nunca pego certo, eu sempre pego errado. Então, para mim, aquilo, e eu ia ganhar tempo. Ele, já não, ele prefere organizar, tudo bonitinho. Não que eu não goste do organizado, mas eu não tenho paciência para isso. Só que, quando a gente casou, eu me cobrava que eu tinha que fazer isso, porque, a princípio, culturalmente, isso é coisa de mulher, decorar, deixar tudo combinando. Só que eu não tenho a menor paciência, gente, a menor paciência. E ele gosta. Por outro lado, ele não gosta de fazer conta. Eu já gosto. Fazer conta é comigo. Só que isso são habilidades que a gente foi, com o tempo, aprendendo a admirar no outro. Porque antes, como eu tinha essa coisa de me cobrar para decorar, quando ele decorava, eu me cobrava demais. Gente, como eu sou incapaz, como que eu não estou vendo isso? Mas eu não tenho, poxa, se eu estou junto com ele, a gente é uma só carne, ele faz isso, então isso de nós dois fica com você. Né? A parte de conta, de organização, organização de contas, ele deixa comigo, porque para mim é mais fácil. Porque eu cresci no comércio, né, então você faz isso mais fácil. Para ele já tem uma certa dificuldade. Então, cada um tem a sua habilidade. E é importante isso, porque como a educação influencia, e a gente começa a criticar o outro, imaginando que ele está fazendo errado, e na verdade, ele não está fazendo errado, ele está fazendo o que ele aprendeu e viu os adultos fazerem. Né? Em cima disso, um outro exemplo muito legal é que, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem fazer peixe? Tá. Quem faz assado? Todo mundo sabe fazer assado? Quem faz assado com a cabeça do peixe? Quem tira a cabeça do peixe? Olha que legal. Eu vou contar uma historinha para vocês. Tinha um casal, tá? A mulher sempre cortava a cabeça do peixe e assava. O marido nunca falou nada. Ok, ela fez, ele comia. Aí chegou um dia, ele perguntou para ela, por que você tira a cabeça do peixe? Porque a minha mãe sempre fez com a cabeça, e a cabeça era a parte mais gostosa, ela deixava para mim. Por que você joga fora? Ela falou, não sei, aprendi com a minha mãe, vou perguntar para ela. Aí foi perguntar para a mãe dela, por que tira a cabeça do peixe? A mãe falou assim, sei lá, aprendi com a sua avó. A avó estava viva, ela foi perguntar para a avó. Aí a avó falou assim, é que quando a gente morava no sítio, o forno era pequeno. Na assadeira não cabia, então eles cortavam a cabeça do peixe para caber no forno. Então era um motivo assim, X, né, sem grandes coisas, mas imagina que ele, cada vez que ela cortasse a cabeça do peixe, ficasse cismado como se fosse pessoal. A minha mãe deixava essa cabeça para mim e ela está jogando fora.
o melhor do peixe, ela joga fora. Ele poderia ver como uma agressão pessoal. Eu estou contando isso de uma forma mais saudável, tá bom? Porque isso pode ser motivo de separação até. Porque ele começa a ver o outro como inimigo. Quando eu casei, eu venho de uma... Faz tempo, viu, gente? 31 anos. Quando nós casamos, e até bem pouco tempo atrás, eu brigava por conta de 5 minutos. Já brigaram por causa de 5 minutos? Quantos daqui já brigou por causa de 5 minutos, gente? Eu briguei uns 15 anos por causa de 5 minutos. Eu venho de uma educação que o meu pai é japonês e não pode atrasar 1 minuto. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos, gente. E uma certa vez ele me bateu, né? Porque eu vivia atrasado e a minha mãe deve ter conversado com ele. Ele foi dar corretivo com o pai e me bateu e falou: nunca mais se atrase. E aquilo entrou na minha cabeça como uma lei. A lei é boa? É perfeita e agradável. É boa porque eu tenho que respeitar, sim. Só que o que o inimigo fez? Plantou um joio desse tamanho, gente. Ocupava metade da minha cabeça. Quando eu casei, aí o inimigo colheu o fruto. Qual é o fruto? Da discórdia. Da discórdia por conta de 5 minutos. A lei é boa e a discórdia veio. De que forma? Eu tive 4 filhas. Imagina ela cuidando de 4 filhas e a gente saindo correndo para levar para a escola, para ir para trabalhar. Ele casou com uma mulher que não tem problema de horário, gente. Tá? Eu não tenho esse problema. Eu estava com a apóstola na sala lá, eu falei: já vão me chamar? Já vão me chamar? Já vão me chamar? E as duas conversando. Eu estava angustiado no lugar dela. Perguntei umas 2 vezes, você nem notou. Mas veja bem, isso é da personalidade, mas já estou melhor. Porque antigamente eu já estaria aqui, né? Mas veja bem, hoje eu dou risada com isso. Mas esse joio atrapalhou o meu casamento durante mais de 15 anos. 5 minutos, gente. Então apagava a chama? Apagava a chama. Eu obedecia a quem? A Jesus, que diz lá: você casou, em Efésios 5, você vai abandonar seu pai, sua mãe, e se tornará uma só carne. O que eu falava? Eu estou uma só carne, sim, entre tapas e beijos. E os 5 minutos. Bastava entrar 5 minutos, que o diabo plantou um joio lá, gente, eu ficava irado, né? E casei com ela totalmente diferente. Deus me trouxe uma mulher que deixa tudo exposto e eu quero botar no armário. Ela não está nem aí com o horário. Agora não, inverteu, né? Eu fico lá, vai dar horário. E ela, aliás, ela fica falando que deu horário e eu fico lá de boa, né? Deu uma invertida na situação. Mas entenda uma coisa, gente. Algo que aconteceu lá atrás e foi plantado lá atrás, você nem tem noção porque você entra no quarto escuro. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Você entra no quarto que a apóstola estava dizendo hoje, da escuridão, da podridão, da contenda, da briga, dessa cobrança que vocês estão vendo ali, das obras da carne, e você nem tem noção que isso foi lá atrás. E você acha que a sua esposa tem que mudar, e você, que é aqui mulher, está achando que é seu marido que tem que mudar. E no fundo, ambos deixarão pai e mãe essa cultura, né, de andar batendo a cabeça e começar a seguir sim o amor de Jesus, né? Porque Jesus diz assim: se você conhece o meu Pai, você me conheceria. O Pai está em mim, eu estou nele, e nós somos únicos. Aí eu brinco com meus pacientes, né? Nós somos neuróticos, né? A dona Haruko está em mim, eu estou nela. De vez em quando ela aparece aqui. O seu Minoru, que é meu pai, vem aqui de vez em quando visitar, e eu começo a brigar com ela, porque ele começa a querer educar ela. Vocês estão dando risada, mas eu vou dizer uma coisa para vocês fazem isso? Você está falando para o seu marido, ó, você é igualzinho seu pai, já estou sabendo. E é verdade, gente. E saiba que isso é sutil. Entrou na crença e você está querendo manter a chama acesa, só que o diabo já plantou esse negócio lá atrás, gente. E a única pessoa que vai tirar esse joio é você. Através, sim, daquilo que está escrito na palavra de Deus, e particularmente no que Jesus nos ensinou. Então, ele dizia: o Pai está em mim, eu estou nele, nós somos únicos, né? E é através do amor que ele diz que vai fazer morada onde? No seu coração.
Mas não é o amor do seu Minoru, da dona Haruko. É o amor de quem? De Jesus. Então, abandonar pai e mãe é a coisa mais difícil, porque a gente vem de uma cultura lá que apaga a nossa chama. E não é porque a educação foi ruim, gente. Até Paulo dizia, a educação foi boa. Só que o inimigo vem e coloca lá, né, um pecadinho. E o pecadão vai crescendo, né? Uma coisa que eu quero passar para vocês, a gente está falando de conflitos, tá? Então, eu vou falar um pouquinho como é que eu consegui resolver isso. Agora vocês anotem, prestem muita atenção. O que acontece? Quando eu entendo que ele fez alguma coisa para me agredir, eu vou para cima dele, porque você fez isso, isso, isso. Ele vai olhar com cara de paisagem, eu não fiz nada disso, você está falando. Aí vem o conflito, porque eu estou, no meu ponto de vista, acusando ele de ter feito alguma coisa, porque eu me senti mal. Tá? Então, eu vou acusando. Só que ele não fez isso. Ou seja, não foi intenção dele provocar isso em mim. Então, na verdade, a gente tem que ajustar a linguagem. E chegar sem estar alterada, por quê? Eu digo para vocês, ninguém coloca sentimento em ninguém. Se ele fez alguma coisa, me despertou alguma emoção, essa emoção já existia em mim. Então, eu preciso entender de onde vem isso, e não tem a ver com ele. Então, a forma correta de falar com o outro é assim: você fez isso, eu me senti assim. Era isso que você queria? Ele fala, não, imagina, não queria que você sentisse assim. Ah, então, pois eu senti. Por exemplo, ele tem um jeito, às vezes, de cantarolar, que depois de um tempo, estou pensando, me incomoda, o que incomoda? Aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, esse seu jeito de ficar cantarolando é um jeito específico. E ele nem canta muito. Falei, esse seu jeito me incomoda. Então, eu falei que me incomoda. O fato de eu falar que me incomoda, não é ele. Faz ele me conhecer e saber que se ele cantarolar desse jeito, pode ser que me incomode. Pode ser não, vai incomodar. Mas é uma coisa que ele já sabe. Sabendo disso, ele pode começar a cantarolar, lembrar e parar. Então, conhecimento é fundamental. Quando a gente acusa, e eu não sei o que me incomodou, ele vai saber menos ainda. Ele vai negar, porque ele não fez nada daquilo que eu estou falando que ele fez. Ou seja, não era a intenção dele. Então, quando eu falo isso, aí o que aconteceu? Falei para ele, ele parou. Falei, nossa, que legal. Ficou uns 10 dias, de repente começou de novo. Daí eu falei assim, ué. Aí eu parei e falei, gente, por que ele está fazendo isso? Aí eu virei para ele, você está estressado, né? Aí, o que eu percebi? Ele faz isso quando ele está inquieto. Então, para vocês saberem, quando a gente está irritado, a gente não quer ficar irritado sozinho. A gente meio que cutuca o outro, para ele dar um motivo para a gente extravasar a irritação. Presta atenção nisso, gente, isso é importante. A gente, às vezes, provoca briga, porque a gente sabe exatamente o que incomoda no outro. A gente sabe, e ainda assim faz. Mas o fato de eu ter falado já fez com que eu não me incomodasse tanto. Aí eu falei, bom, se eu falei, ele está fazendo, ele é meu marido, ele me ama, ele não está fazendo para me irritar, ele está fazendo por algum outro motivo. Daí saiu do plano pessoal, a gente pôde raciocinar o que é que está acontecendo. Em relação a essa situação que ele estava falando de sair atrasado, então assim, 4 filhas, a gente vai passear e eu tenho que pensar, fralda, mamadeira, sacola, muda de roupa, o que vai fazer, leva blusa, não leva blusa. Então era muita coisa para organizar para sair. O que ele fazia? Ele saía e ficava no carro, ligava o motor, ficava e eu lá desesperada, pegando as coisas, apagando a luz, fechando a janela, fechando a porta. Aí eu ficava brava, ficava irritada. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, por que você, ao invés de fazer isso, não pergunta se eu preciso de ajuda? Porque você pode fechar a janela, você pode pegar uma coisa, sei lá. Não perguntava. Isso demorou muito tempo para ter essa consciência, para chegar nele e perguntar isso, porque essa atitude dele de entrar no carro e ficar acelerando é exatamente o meu pai. Meu pai fazia isso com a minha mãe. Só que ele não sabe. Olha que louco. Ele sabe não por que eu fazia? Sabe por que eu ia do carro? Para ver se ela ia mais rápido. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, às vezes o outro vai repetir coisas que te incomodavam,
Só que ele não sabe que meu pai fazia isso. Meu pai fazia isso quando eu morava no interior. Ele não participou dessa fase da minha vida. E aí eu digo para vocês, casamento é de Deus. Deus coloca o outro para reproduzir coisas que você tem que trabalhar em você. Então, observa isso. O outro, seu companheiro, é um instrumento de Deus na sua vida para você melhorar. Eu consegui melhorar a partir do momento que eu parei de achar que ele é meu inimigo. Ele não é meu inimigo. Nós construímos uma família, nós temos filhas. Ele é o meu braço direito. O esquerdo, as duas pernas, né? Somos um. Se eu não confiar nele para me falar coisas que eu não enxergo, ou para, de repente, Deus usá-lo para despertar em mim coisas que me incomodam, outro não vai conseguir, porque se é um outro, um colega, eu me afasto dele. Se é um amigo, me afasto dele. Qualquer pessoa que fizer, eu vou me afastar. Eu não vou brigar, mas Deus coloca um próximo para trabalhar. E na palavra diz, os maiores inimigos vão estar no seu lar. Entenda como inimigo aquele que vai despertar algo em você para ser trabalhado, porque Deus permite assim. Então eu acho isso fantástico, e casamento realmente é de Deus. É porque casamento, veja bem, é um lugar onde as pessoas se permitem tirar a doença emocional para fora. Na igreja é todo mundo assim, né? Oi, irmã, graça e paz. Você vai nos retiros, está todo mundo cheio de amor para dar, né? Aonde vem o joio? É na casa. É na casa. É na casa que você se permite, porque aquela pessoa escolheu você para amar o resto da sua vida, da vida dele, da sua vida. É onde você se sente mais seguro e se permite trazer todo o joio que o inimigo trouxe lá. Por isso o casamento é fantástico, gente. Só que Paulo diz o seguinte lá em 1 Coríntios 7. Se você não se suporta, eu não aconselho ninguém a casar, né? Mas se você precisa, está muito necessitado, então se case. Em se casando, é verdade, em se casando, em primeiro lugar, mantenha o seu olhar para quem? Para o seu marido ou para Deus? Para Deus, gente. E aí, ali as obras da carne que está aqui, particularmente essa questão sexual, se as mulheres começam a negar a questão sexual dentro do seu lar, e quem tem precisa se tratar, tem até remedinho para tratar disso, saiba que, entende que a Bíblia vai dizer assim, você só não vai fazer isso para parar para orar e depois volte para isso, e o seu corpo não te pertence, pertence ao seu marido, e o corpo do seu marido não te pertence, pertence a você, porque sabe-se que esses impulsos instintivos da carne, elas levam o quê? A bebedeira, a orgias, a pornografia. Saiba que com esta pandemia, as pessoas que estão trancafiadas dentro de casa, antes encontravam há pouco tempo, agora tem que ficar o dia inteiro dentro de casa olhando as pessoas lá, e o inimigo está fazendo uma festa, né? Além disso, eles liberaram a pornografia, liberaram um monte de coisa para a pessoa ficar viciada nisso, porque entenda que a obra da carne, gente, alivia a tensão, a angústia e a ansiedade. Entenda uma coisa, o cidadão que vai lá, fica que nem esse caído, é porque ele estava estressado, ele estava ansioso, ele não sabia como lidar com isso, ele vai fazer o quê? Vai usar droga, vai usar álcool. Então isso é um pedido de socorro, mas ele é ignorante. Novamente volta para o profeta Oséias, o povo está morrendo por falta de conhecimento, ele está usando álcool, droga, pornografia, e as obras da carne que são efêmeras, ele bebe hoje, amanhã ele está com dor de cabeça, ele está de ressaca, e o casamento dele está acabando, e o inimigo está destruindo o lar dele. Então, olha a seriedade de Gálatas 5,19, porque as obras da carne é porque a pessoa é ignorante e não sabe lidar com a angústia e ansiedade. Então vamos lá. Por isso que é importante não chegar acusando. Cara, acho que você precisa de ajuda. Porque se chegar acusando, vocês concordam que ele já sabe que não é legal? Vai aumentar a culpa, vai aumentar a angústia, e que ele não consegue largar mesmo. Ele vai brigar aqui, porque Gálatas 5,19 tem ira, contendas, dissensão, facção. Ele briga, vai se juntar com pessoas que fazem a mesma coisa, porque dali via somos iguais,
né? Ou pelo menos o outro não vai julgar. Então é importante olhar com os olhos do Espírito Santo mesmo. Falar, olha, eu acho que você precisa de ajuda, mas que isso não abale a sua fé. Porque se você se sentir abalada, você deixar a sua chama apagar, é como se você estivesse idolatrando o outro vira um santo de barro, né? O outro fica mais importante do que Jesus, porque você deixou a sua paz por esse outro. Precisa de ajuda, mas não é você que vai fazer, você pode estar ao lado dele e indicar um caminho, porque essa pessoa precisa de ajuda. Aumentar a angústia dele também não ajuda. Aqui esse último, antes da gente passar para o próximo, olha esse rapaz olhando uma estátua parecida com ele, criando a idolatria de si mesmo ou de egoísmo, de olhar para si mesmo e simplesmente achar que ele está com um desprazer muito grande porque o mundo está oprimindo ele. Se a gente for entrar nessa questão, é muito profunda, mas nós, seres humanos, nós estamos olhando sempre para nós mesmos, querendo que o mundo se ajuste a nós mesmos, mas a gente não tem, muitas vezes, nem discernimento para falar, eu preciso mudar. Então, Romanos 12, capítulo 12, verso 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente a tão perfeita e agradável vontade de Deus. Então, este conhecimento, espero que vocês levem isso para a sua casa e comecem a refletir sobre isso. O quanto essas brigas, essas contendas, são, na verdade, as obras do inimigo para que nós tenhamos um prazer efêmero e que não vai levar nada a lugar nenhum. Então, pode passar o próximo? Nossa, a gente ficou tudo isso só para falar Gálatas 5:19, né? Então, vamos lá. Não, volta um pouco aí. Tem outro anterior a isso? Então vamos lá. Pode passar o próximo. Então, é isso. Então, o que costuma apagar a chama, gente? São as nossas emoções, que a apóstola estava dizendo aqui, que é o lado psicológico, que é o lado mental que nós temos. Por que as nossas emoções nos pegam e nos causam, na verdade, as obras da carne, que é o que a gente está dizendo? Olha esse desenho que interessante, né? O cérebro, que é o que está em cima ali, e esse conector de 2 pinos, ligado com o intestino, gente. O nosso cérebro, a gente vai fazer um exercício no final, está ligado no nosso intestino. Você conhece pessoas que passam nervoso e tem diarreia, não? Passa nervoso, o intestino prende, e muitos falam que o intestino é outro cérebro. Tanto é verdade que a palavra diz assim, a palavra não a Bíblia, as pessoas dizem, né, que a pessoa quando está nervosa está o quê? Enfesada, ou seja, está cheia de fezes. É verdade, você está enfesada. Antigamente falava muito disso, né? Agora você fala que está estressado, mas antigamente está enfesado, estou nervoso, estou com raiva. Por quê? O nosso cérebro é extremamente conectado com o intestino e o intestino responde, né? O outro desenho aqui, né? O nosso coração está ligado ao nosso cérebro. Tanto é que em Romanos 8, capítulo 8, Paulo diz assim, sonde o seu coração. E Jesus vai dizer, no mundo tereis aflição. Onde a aflição ataca, ou no mundo tereis uma variação de emoção. Essas emoções, existe uma definição muito interessante, né, para a gente só brincar um pouco com esses conceitos com vocês. Emoção nada mais é que a minha consciência, o meu eu, começar a perceber que alguma coisa aconteceu no meu coração, no meu intestino, ou no meu olho, né? Quando eu estou emocionado eu choro, quando eu estou emocionado meu coração palpita, né? Dá um friozinho na barriga, ai, deu medo aqui em cima, aí eu começo a tremer. Ou seja, o meu cérebro está extremamente conectado, né? Esse terreno que é tão fértil e também cheio de pedregulhos, né? Cheio de espinhos, ele está extremamente conectado com as nossas emoções. Então, as nossas emoções falam muito do que está cheio o nosso cérebro. No final, a gente vai fazer uma dinâmica aqui um pouquinho, para ver o quanto as emoções nos pregam peça. E como nós não sabemos lidar com essa palpitação, com friozinho na barriga, a pessoa aprende coisa errada para liberar o quê? A tensão que vai para o corpo. A pessoa fica estressada, como ela diz, né? Ele ficava estressado, não sabia como dizer, ia para o carro e ficava acelerando o carro compulsivamente, tá. Tem gente que fica aí tão agoniado, vai assaltar a geladeira de madrugada. Você conhece gente assim, não?
e fica comendo toda hora. Aí o intestino fica... Aí quando ela come, parece que preenche um vazio no estômago. Mas não é mais fácil a gente transformar o nosso cérebro, conhecer o nosso cérebro e começar a dar maior importância para esse cérebro e o que tem dentro dele, né? E como, né, Jesus já disse, não procure fora aquilo que está dentro. Está dentro de onde? Do seu cérebro. Porque é no cérebro que tem as nossas memórias, que foi dito aqui, o nosso passado, que nós éramos longe de Jesus e que até hoje interfere profundamente na minha vida ministerial. E muitas vezes a parábola do joio e do trigo, Jesus vai contar. Quando é que você vai tirar o joio do meio do trigo? É quando o trigo está dando fruto, as espigas. É nesse momento que você está aqui na igreja, trabalhando no seu ministério, dando frutos, espigas, começa a aparecer um monte de joio, hein? Na sua família, na igreja, aí começa a dar um defeitinho, e o irmão começa a julgar o outro. Está vendo o defeitinho? Está vendo o defeitinho? Tá vendo? O fácil é ver o defeitinho dos outros, gente. O difícil é ver o defeitinho da gente. Por isso é importante, sim, o trabalho aqui das pastoras. Por quê? Porque exatamente é uma pessoa que vai te acolher no seu defeitinho, sem julgar, porque a gente não sabe qual foi o seu passado, não sabe o seu sofrimento. O que eu falo para todos os meus alunos lá, e a grande parte dos meus alunos são pastores e líderes, fala assim: aprenda a não julgar. E a Bíblia diz: não julgueis para não ser julgados. Tire primeiro a trave do seu olho, para você tirar o cisco do olho do irmão. Hoje vocês começam a tirar um pouquinho da trave que está dentro de vocês, porque o nosso vício é julgar o marido, julgar a esposa, julgar filho, julgar pastor, julgar o presidente, julgar quem está criticando o presidente, julgar todo mundo, e a gente lê na palavra, não julgueis, e a gente só está julgando toda hora, não é um negócio muito doido? E aí a gente julga que a irmã se afastou de Deus, e eu que estou julgando, eu estou falando, todo mundo faz. Então é tão comum, porque no mundo, Jesus já disse, nesse mundo é domínio do maligno, aqui jaz o maligno, e o maligno faz com que a gente faça isso toda hora, gente. E saiba que tem uma questão até teológica, não vou entrar nesse detalhe, mas nós estamos vivendo para nós separarmos o bem e o mal em quem? Nos outros ou em nós mesmos? O meu trabalho todo foi o que o Espírito Santo disse para mim: ao invés de eu querer mudar ela, separe o bem e o mal que está dentro de você, Pedro. E ela começou a fazer o quê? Separe o bem e o mal. Então, ao invés de eu ficar julgando ela, eu olhava para ela assim: você está passando mal, né? Você está ativada. Por que eu vi que ela estava ativada? Porque eu via que o coração dela estava palpitando, o intestino dela estava mexendo, ela ficava tensa. Falei: está passando mal, alguma coisa está passando lá dentro. Mas esse alguma coisa, gente, é importante vocês saberem, não é por causa de mim. Eu brigava com o horário, não é por causa dela, é por causa do meu pai, é por causa do meu passado. Então eu estava trazendo um passado para uma vida cristã que não se ajustava. Por isso, anote aí, gente, eu falo para todos os meus pacientes, leiam Mateus capítulo 10, verso 34, Mateus 10, 34, Jesus disse assim: não pense que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada, eu vim separar um filho do seu pai, uma nora de sua sogra, os piores inimigos estarão dentro do seu próprio lar. Se você tiver mais amor pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua nora, pelo seu filho, você não é digno de mim, você não é digno de ser meu discípulo. Se você se agarrar a isso, a essa vida, você vai perdê-la, mas se você abrir mão a meu favor, você terá uma vida verdadeira. Do ponto de vista mental, gente, nós trazemos esse joio, essa educação do passado, e aí a gente faz o quê? Aplica na nossa relação, e o outro vai dizer: nossa, você está parecendo fulano, está parecendo beltrano, só que a gente não tem consciência disso. Somente o outro num casamento vai dizer assim: puxa vida, a partir que a gente tem esse conhecimento, nossa, como é que eu faço para parar de imitar meu pai e minha mãe e fazer o que Paulo escreveu na carta de Gálatas, lá, Gálatas capítulo 6, no último verso ele escreve assim: vocês podem dizer o que for, mas vocês veem as chagas de Cristo em mim. Olha que lindo. O dia que alguém, os irmãos olharam para você e falaram assim: eu vejo Cristo em você, eu vejo Cristo em você, eu vejo a chaga de Cristo em você. Olha que lindo, gente.
Mas isso é um esforço pessoal. Por isso Jesus diz: cada um pega a sua cruz e me siga. Ele não disse para você pegar todo mundo. E na verdade, muitas vezes a gente cria ídolos. Eu não posso fazer ela de ídolos e colocar aqui. Ela não é meu ídolo. Meu ídolo tem que ser o quê? Jesus. Meu objetivo tem que ser Jesus. Se eu tiver mais amor por ela, né, dentro do que a gente chama de neurose, me estressa, vou trazer brigas, contendas, e eu vou me afastando, e a minha chama vai se apagando. E isso é importante, por quê? Porque como está conectado os meus pensamentos nos meus órgãos aqui, o que acontece? Toda vez que eu passo mal, porque ela faz alguma coisa, como ela atrasava lá, eu começava a palpitar, porque eu ia chegar atrasado, e isso batia no meu coração, e eu falava: é você que está me atrapalhando. Saiba de uma coisa: para eu chegar às 7 horas no trabalho, eu saía furando o farol, um dia quase eu bati, e não tinha nada a ver com ela, gente. Tinha havido uma educação. Minha, viu? Ele falava que a culpa era minha. Ele falava que a culpa era dela. Então preste atenção, talvez a gente faça uma dinâmica se der tempo, mas... Uma coisa que é interessante em cima disso, agora eu lembrei de outra coisa, em relação a horário ou bagunça, como é que a gente faz? Então, por exemplo, eu ficava incomodada dele ficar arrumando a minha bagunça, que não era bagunça, para mim estava super organizado. O que ele fez? Ele parou de reclamar. Então, assim, você não pode com ele, junte-se a eles. Então, ele parou de organizar. Então, ele via lá, estava assim, sei lá, em cima da mesa tinha uns papéis, ele chegava à noite em casa, botava as coisas em cima, né, a chave do carro, a carteira, a mala. Aí, minhas filhas chegavam da escola, jogava também. Então, de repente, ficou a mesa com um monte de coisa, o sofá com um monte de coisa, e blusa, e mochila da escola. Aí chegou uma hora, porque cada um tem uma tolerância nisso. Então, assim, não é porque eu tenho uma bagunça que para mim está organizada, mas é aquela bagunça, a dos outros não, é só minha. O que ele fez para eu perceber que bagunça é bagunça, não importa de quem seja? Ele deixou, aí o negócio explodiu. Ele deixou, porque as crianças não vão fazer nada. Eu tive que botar ordem na casa. Aí eu fui entender que é verdade, porque também a gente está educando filhos, né? Se eu for deixar daquele jeito, elas não sabem que para mim está organizado, para elas está bagunçado. Então, uma bagunça, você faz bagunça, por que eu tenho que arrumar? Né? Quando eu percebi isso, falei: opa, alguma coisa não está legal. Porque elas estavam vendo tudo espalhado e começaram a espalhar as coisas dela, porque ele parou de guardar. Porque enquanto estava guardado, elas não estavam vendo. Mas assim, a criança observa, mas ela não sabe por que o adulto está fazendo. Isso eu digo para vocês, era uma neurose minha, que precisava ser trabalhada. Porque não é porque para mim é comum, não me incomoda, que é o correto. Né? E isso no dia a dia e um com o outro. Então, observar isso. E a forma como fala com o outro, sem acusação, e mantendo os olhos em Jesus, na paz, o outro vai chegar à conclusão, porque só a tolerância dele é um pouco maior, mas ele vai chegar num nível que ele não vai gostar do comportamento dele. Então, vamos lá, pode passar o próximo? Então, veja bem, gente, aliás, isso aqui, eu achei legal esse desenho que eu trouxe para vocês, tá certo? É uma linha do tempo, né? Então, nós fomos lá em Jeremias, Gálatas, nós fomos separados para Deus desde o ventre de nossa mãe. Então, o mundo espiritual, nós já somos de Deus, nós já somos de Jesus. Então, em João capítulo 14, verso 6, está lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Ir até Deus, para mim, significa eu ter paz, domínio próprio, amor, mansidão, benevolência, todos os frutos do Espírito. Entretanto, gente, aqui embaixo, não saiu no slide, mas está escrito assim: nascimento, infância, adolescência, adulto jovem, casamento, adulto maduro, idoso. Então tem a nossa curva natural da nossa vida aqui. Só que ali embaixo que não sai, está escrito assim, aliás, ali está escrito, né?
A longa fase de dependência que nós temos desde criança, gente, no nosso cérebro imaturo, faz com que a gente comece a passar muito mal, insegurança desde a infância. Então uma criança tem muita insegurança, e essa insegurança que fica em determinadas áreas do nosso cérebro, como foi dito aqui, os quartinhos escuros, de medo, desamparo, solidão, tudo que estava lá atrapalhando a nossa chama, tudo isso também já veio implantado lá desde a nossa infância. O inimigo plantou esse medo lá na nossa infância. Então 1 Coríntios 13, lá no verso 11 está escrito assim: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino. Hoje eu sou maduro, hoje eu sou adulto. Eu tenho que largar as coisas de menino, eu tenho que largar os medos de menino, eu tenho que ter no final o quê? Hoje eu conheço e está meio obscuro, né? Meio difícil, mas no final, quando esse amor de Jesus crescer dentro de mim, vai restar a fé, a esperança e o amor é o maior deles. E por incrível que pareça, eu tenho atendido várias pessoas que o único dom maior das pessoas que eu atendi essa semana é o dom de amar. Eles têm problema na linguagem, têm problema na comunicação, mas são pessoas extremamente amorosas, né? Só porque não se adaptam muitas vezes num trabalho, eles estão sofrendo profundamente, né? E muitas vezes um remédio ajuda eles a se adaptarem, né? Que são os autistas, né? Tem muitos autistas aí com traço de autismo que têm um amor imenso, mas como eles têm dificuldade de se comunicar, eles se isolam e ninguém entende eles, eles também não entendem. Tem uma dificuldade de comunicação muito grande, né? Não vou estender muito porque senão esse assunto é um outro assunto, mas assim, e o mais importante, gente, entre a relação do casal, realmente eu deixar de ser menino, porque eu costumo representar assim, quando eu casei, eu era um menino, eu tinha esse corpo, já era médico, né? Depois nasceram minhas filhas, eu continuei menino, gente. Eu menino assim, eu olhava para ela e ficava que nem criança, e do outro lado, parecia um carro velho que não pega, gente. Muitos anos eu fiquei na murmuração, gente. Eu não conhecia Jesus, somente depois de Jesus que eu comecei a crescer, eu comecei a ter experiência com Deus. Nessa pandemia eu tive uma experiência fantástica com Deus, né? A escola fechada, as coisas difíceis, ninguém saindo, aluguel caro, e nem assim Deus nos abandonou, gente, né? Então é uma verdadeira assim, e eu tinha certeza que vinha aqui, porque Deus falou, você vai chegar lá. E foi muito mais rápido do que eu imaginava. Estou muito feliz de estar aqui. Então Deus fala no coração. A questão maior, dentro de lá, Mateus capítulo 10, verso 34, quem está falando no seu coração? É o Espírito Santo? É seu pai que falava, Pedro, você está atrasado, a sua mulher está atrasada, e você tem que bater nela, reclamar dela, e... Quem é que está falando? Por incrível que pareça, se a gente não souber disso, se nós não tivermos conhecimento, não é o Espírito Santo que está falando na sua cabeça. Quem está falando é a sua educação, é o seu passado, e é necessário nós abandonarmos o passado. E muitas pessoas têm dependência emocional, e começam a jogar a dependência emocional no outro, e vira uma doença emocional muito grande. Aliás, nós temos um vídeo também falando sobre dependência emocional, gente. Tudo a questão do cérebro. Então, para encerrar, gente, eu vou fazer uma dinâmica para vocês. 5 minutinhos a gente encerra, tá bom? Está acabando aí? Não? Ela falou para continuar. Ela deu mais tempo para nós aí. Eu achei que estava acabando já. Oi? Não, podemos continuar mais um pouquinho. Ah, tá. É que o meu pai chega e eu tenho que encerrar no horário que eu estava contando, entende? Eu olhei lá, você falou 1h15, deu 1h15, estou encerrando. É interessante, né? Mas o inconsciente faz isso. Né? Vocês estão aí curtindo, mas o meu pai falou, acabou, pode ir embora. Eu brinco com meus alunos, né? Porque nós, né, nessa brincadeira, a gente não consegue se libertar aquele espinho, gente. É um trabalho. Mateus capítulo 10, verso 34, quando ele fala de... Primeiro, né, como é que Jesus vai falar assim, se você ama mais seu pai, né, do que a mim? Eu vim para separar você do seu pai. Como é que você explica isso? É separar da educação que você teve, porque você tem que honrar seu pai, você tem que honrar sua mãe,
E ele vai dizer para você assim: perdoai 70 vezes 7 vezes. Isso tem que ficar bem claro, porque não é seu pai que causou esse problema. Foi quem? Responde aí. Quem foi que causou esse problema? A educação foi boa. Quem foi o problema? O inimigo que plantou o joio toda noite. E quando você cresce, agora que você está dando frutos aqui na igreja, é que você vai arrancar este joio, porque não está dando fruto. E o fruto que permanecer nele dará o quê? Mais frutos. O ramo que permanecer em mim dará frutos. Mas é necessário você ter esse conhecimento, que é ver. Olha, Deus foi tão generoso comigo, que eu dava essas aulas, minhas filhas eram pequenas, e elas foram crescendo, né? E aí elas começaram a me analisar. Certa vez eu fui na casa do meu irmão, da minha irmã, e elas viram, eu vou falar porque eu acho engraçado, né? Então, elas viram a minha irmã falando as mesmas coisas que eu falava para ela, assim, não, porque a minha irmã é que me educou, né? Eu tenho 16, eu sou 16º. Ele era o 16º, a irmã dele mais velha, é mais velha que a minha mãe. Então a irmã dele que educou ele. Eu nem lembro mais, gente, essas coisas a gente esquece, né? Porque a minha filha, quando a minha irmã, acho que deve estar dando uma bronca nela, ela falou assim: você e a tia Lúcia, ó. Eu olhei aquilo, ela estava falando a mesma coisa que eu vivia falando, gente. Você acredita nisso? Nunca mais falei. Deus botou ali um negócio para eu olhar e falar: cara, esse negócio não veio de Deus, né? Eu vou dizer uma coisa para você, olha outra coisa interessante. Até quando vieram os black blocs na rua e morreu o cinegrafista da Bandeirantes, eu estava presa nas questões políticas desse país. Eu estava preso. Eu ia tudo quanto é passeado debaixo do MASP, reclamava de todo mundo, falava assim: como é que pode, só 500 pessoas, e os políticos roubando, tal, não sei o quê. Estava lá num ativismo político muito grande. Aí Deus me deu outro presente. Eu não conseguia parar, né, de reclamar da política. Ela falou: muda de estação. Eu ficava vendo o Jovem Pan, CBN, e as minhas filhas: põe o louvor. Que põe o louvor? Põe a política. Ele falava assim: eu preciso me atualizar. Não, a gente tem que mudar o país, e Jesus dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E eu estava lá preso, eu estava com a mente aprisionada nesses deuses de neon, gente. Entenda uma coisa, quando eu fui para o interior de novo, a minha mãe, que já dizia que era surda, né? Lá tem uma mesa gigantesca, ela aqui, a minha esposa do outro lado lá, e de repente a Midori fala assim: nossa, o Pedro fala que não vota em política nenhuma, porque política é tudo ladrão. Aí a minha mãe levanta a mão assim: o pai dele falava a mesma coisa. Detalhe, o pai dele faleceu, ele tinha 10 anos. Fica gravado na memória. Gente, meu pai não parava realmente de falar de política. Ele não tinha conhecimento, ele aprendeu a ler sozinho. Olha a influência da educação, gente. Então, só fazendo esse parênteses que é importante, meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Eu achava, porque eu me formei na USP, eu sou médico, eu sou um cara inteligente. Eu estava imitando quem? Ora a tia Lúcia, ora a dona Haruko, que não tinha nada. Era uma japonesa que, quando ia falar em público, ela mal falava. Então, as primeiras vezes que eu fui falar em público era terrível, né? Eu vinha a minha mãe falar com vocês, então eu ficava... Gente, eu sofria. É muito sofrimento, gente. E aí, quando eu deixei, eu olhei aquilo, eu falei: nunca mais vou correr atrás da política. Eu tenho que correr atrás de Deus. É o único que é o Salvador, é o único caminho, a verdade e a vida. Você quer ter paz? Você quer ter fruto do Espírito Santo? Você quer manter a sua chama acesa, gente? Eu estou dizendo as coisas de errado que eu aprendi. Então é para compartilhar isso, gente, porque nós somos presos e a gente não sabe, e hoje nós estamos presos aos deuses de neon, ao Facebook, à televisão, à tecnologia, gente, e nós estamos apagando a chama só porque viemos aqui, a igreja abriu. Você acha que a igreja abriu, você vem aqui domingo e a sua chama se acende no domingo. Eu vou fazer uma dinâmica mostrando que a chama se acende no domingo, mas apaga na segunda, na terça, na quarta, se você não souber de determinadas coisas, gente. Então, como manter a chama acesa? É deixar de ser otário. É verdade, porque o inimigo planta um negócio lá e você está achando que nem eu.
achando que está abafando, falando de política, né? E o inimigo plantou um joio antes dos 10 anos, gente. Olha quanta altarice. E eu me achando assim, médico, inteligente, e nada. O único conhecimento realmente maior é eu saber dessas situações e realmente perseguir os frutos do Espírito Santo. Uma coisa que é interessante vocês saberem também, o cérebro, ele demanda um tempo para amadurecer. Então imagina assim, a criança, ela nasce sem informação nenhuma. Um bebê não tem nada, ele não sabe nada, não conhece nada. Ele tem os órgãos dos sentidos funcionando, então ele sente dor, sente aflição, sente medo, mas ele não tem linguagem para dar nome para essas sensações. O cérebro, ele não tem conhecimento, ele não fala, ele não entende o que a gente fala para ele. Então demanda um tempo para ele adquirir esse conhecimento. E o emocional, o que que ele faz? Olha que interessante. Coisas que são comuns. Então, por exemplo, um hábito que seja comum na família, ele vai entender como normal. Para ele, o que é comum é igual normal. E o normal é igual o certo. Tá? Em cima disso, olha que legal. Se eu fizer café e fizer assim, meu pai pasteleiro, ele que me ensinou a fazer café. Ele fazia assim, colocava água, açúcar, o pó, fervia e coava. Tá certo? Quem acha que tá certo, levanta a mão. Ok. Aí, depois eu casei, eu aprendi a fazer assim. Eu punha o pó na água, fervia, passava no filtro e adoçava depois. Tá certo? Tem gente que não deixa nem a água ferver, porque diz que não pode. Pega a água, põe o café, o pó no filtro, passa a água, né, no pó que está no filtro e adoça depois. Tá certo? Quem que ensina? Alguém chega para a criança e fala, vem cá, vou te ensinar a fazer café. Não, a criança observa. Ela observa e aprende. Então, muito do que as crianças aprendem é porque ela observa. Aquilo que ela observa é o certo. O outro que faz diferente está errado. Eu estou dando um exemplo bobo, mas comum, porque às vezes a gente critica o outro porque ele está fazendo diferente do que eu faço. Mas não é porque é diferente que está errado. Ele só é diferente. Mas se você experimentar o café, é bom. Bom, passa o próximo aí, para a gente fazer um exercício. Então, como manter a chama acesa, gente? Primeiro aqui, ó, a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus está reabrindo. Eu vou fazer um exercício com vocês, mostrando qual a importância de nós estarmos no corpo de Cristo. Não é você sozinho na sua casa não, que faz muita diferença. A igreja faz muita diferença na minha vida, né? Eu estava sentindo falta de estar aqui, louvando, adorando a Deus, né? E vou mostrar para vocês por que isso é importante, gente. Então, resumidamente, é um exercício tão importante, que isso está lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus diz, os olhos são a candeia do corpo. Então, entende, nós estamos falando da chama acesa. Então, seus olhos são a chama do seu corpo. E ele fala, se os seus olhos estão no bem, todo o seu corpo estará com a chama acesa, estará iluminada. Se os olhos estão no mal, todo o seu corpo estará nas trevas. E o que isso tem a ver com a ciência? Afinal, eu disse para vocês, eu até falei para a apóstola, eu separei um monte de versículos bíblicos aqui, né? E a minha esposa falou, Pedro, eles não querem o pastor, eles querem o médico. E o que isso tem a ver, essa passagem bíblica tem a ver com a ciência, gente? Eu vou ensinar para vocês, e depois quem não pegar direito, está no curso de depressão e ansiedade, que está muito legal, a gente vai passar depois o endereço onde está esse curso, é totalmente gratuito, e no final, lá das 4 aulas, eu também vai estar gravado, você assiste quantas vezes você quiser, tá bom? Então, sentem na cadeira aí, tirem as malas, tá bom? Tire as malas aí Tira o que tiver no colo, né? Descruza as pernas, tá bom? Fica tranquila. Os olhos são a candeia do corpo, perfeito? Então, através dos olhos, eu vou até fazer um exercício mais complexo, nem que eu passe um pouquinho do horário aí,
E alguns vão conseguir localizar isso direitinho, outros não vão conseguir direitinho, mas também não importa, tá certo? Eu sei, através da ciência, eu vou estar de costa para vocês, só para vocês entenderem. Quando as pessoas estão olhando para o lado direito, aqui, ó, eu estou olhando para esse lado. Então, aqui, 90% das pessoas estão olhando para o lugar bom, os olhos bons, que você vai estar tranquilo. 90% das pessoas, quando olham para cá, para o lado esquerdo, eles passam mal. O mal está à esquerda. Porque, não vou explicar agora, porque isso é neurociência, mas por incrível que pareça, dependendo do lugar que você olha, você vai ver que você sente bem ou você vai sentir aflição no seu corpo físico. Tem pessoas que vêm para a igreja e gostam de sentar desse lado para ver o que é a pregação aqui. Tem gente que senta para lá porque prefere sentar para cá. E quando troca, fica passar mal. Eu, por exemplo, gosto de sentar na igreja, tanto é que eu sentei aqui e fiquei feliz, porque eu gosto de olhar assim, né? E é verdade, gente. Porque neste momento, só para vocês estarem entendendo, Mateus capítulo 6, para mim, o lugar secreto está dentro do seu quarto secreto aqui dentro. E por que a igreja é importante? Porque é um lugar para a gente entrar nesse quarto secreto mais fácil, né? E é importante também vocês aprender isso, porque quando eu estou olhando para cá, eu me acalmo, onde o pastor está falando uma coisa, mas o Espírito Santo está pregando no meu coração. E vocês vão experimentar isso hoje. Então, vamos lá, fazer um exercício, tá bom? Eu quero duas imagens aí. Uma, numa caixinha de problemas que você veio resolver hoje aqui. E outra, vamos falar primeiro de coisa boa, tá certo? Eu quero que todo mundo observe um lugar legal, tá certo? Na sua tela mental aqui. A gente imagina, né? Porque a gente tem experiência. Então, vamos fazer primeiro uma imaginação do que você tomou no café da manhã hoje, só para vocês entenderem. Vai lá, fecha o olho e observa que vai aparecer o que você tomou no café da manhã. Tudo bem? É fácil, porque foi hoje de manhã, tá certo? Se eu fosse falar das coisas que aconteceu lá com 5 anos, você não ia lembrar, mas café da manhã você lembra, certo? Mas eu quero que você volte-se para o seu primeiro amor, que está lá em Apocalipse capítulo 2, que é o que Jesus diz lá a João, onde ele escreve lá, né? Ele vai para ele de paz, fala para João lá, voltem-se para o seu primeiro amor. Então, sua experiência com Deus. E capítulo 6 de Mateus, ele fala que não é para você olhar para o seu marido, para as pessoas, ele fala para olhar para onde? Os lírios do campo, os pássaros, tá certo? Então, não se ancore em pessoas, ídolos humanos, nem marido, nem pai, nem mãe. Pensa num lugar, pode ser na igreja, pode ser na praia que você gosta, num retiro espiritual, mas é a natureza, perfeito? Então, imagine uma tela mental da natureza que vocês gostam, tá certo? Então, eu vou pedir para ela, só ela narrar aqui, ela vai narrar a foto do que ela está vendo, de que coisa melhor. Eu estou vendo uma cachoeira, com um sol passando através das árvores. Está uma temperatura super agradável, a água também está agradável. Eu estou na água, até a cintura mais ou menos, sentindo aquele frescor, está uma coisa super agradável. E eu sinto os respingos de água que estão no ar e está me dando um frescor muito gostoso. Tá bom. Ela descreveu o dela, gente. Tá certo? Não é para você imaginar o dela, não. Cada um imagina o seu. Porque o lugar que eu chamo de seguro, o tabernáculo, um lugar bom, é seu. Onde Deus falou com você um dia, falou, uau, aqui Deus falou comigo. Todo mundo entendeu, não? Vocês conseguem imaginar isso? Consegue? Perfeito. Então, guardem essa imagem, perfeito? Aliás, quem tiver facilidade, vai ver que esta imagem, vocês conseguem pensar melhor nela, olhando para a direita e para a esquerda. No meu caso, quando eu penso numa coisa boa, está aqui, ó. Tá certo? Quando eu penso em coisa ruim, ela fica aqui, bem aqui. Então, quem conseguir visualizar à direita ou à esquerda, para cima ou para baixo, levanta a mão, só para eu ter ideia. Vocês conseguiram aí, não? Vocês perceberam que tem um lugar que vocês lembram isso? Perfeito. Quem não conseguiu, também não tem problema. Agora, vamos fazer um exercício assim. Pensa num probleminha de leve. Uma coisa que aflige vocês aí. Só um pouquinho, gente. Observe como é que fica o seu coração. Como é que fica aí essa parte visceral
quando Paulo diz lá, sonde o seu coração. Então, sonde o coração, mas pensa uma pequena coisa e vê aonde piora, se para a direita ou para a esquerda. E vai, joga lá a sua caixinha de problema. Vamos chamar isso de caixinha de problema. Vocês põem para a direita, para a esquerda e deixa lá no canto. Perfeito? Deixaram lá? Deixaram? Tá. Então, vamos agora, deixa a sua caixinha de problema onde você jogou lá, tá bom? Agora, vamos voltar para que Jesus diz, olhar os lírios do campo, olhar a cachoeira, olhar o retiro, olhar a igreja, olhar o pessoal do louvor, enfim, você vai olhar o que você quiser no seu coração, perfeito? E você vai batendo, mostra lá, ó. Você vai fazer nessa velocidade, como ela está fazendo aqui. À medida que ela foi fazendo, eu vou falar para piscar 3 vezes. Então, você vai olhar para o lugar onde está a imagem boa, que você colocou aí, e eu vou falar pisca, vai piscar 3 vezes assim, ó. 3 vezes, tá bom? Então vai lá, pisca, mas tenta manter o olhar para o lado onde você viu a coisa boa, mantendo a sua mente voltada para aquilo que Jesus disse para você olhar essa imagem aí. Vamos lá. Pisca novamente 3 vezes. Pisca novamente 3 vezes. Pisca novamente. Pisca novamente. Isso. Pode parar de bater, agora respira fundo e segura lá em cima. Segura a respiração e vai soltando lentamente e relaxa na cadeira. Observa como é que você ficou aí agora. Ficou legal? Se percebe que melhora as suas emoções? Vamos fazer mais uma vez, tá bom? Agora que vocês pegaram, eu só vou falar pisca, enquanto isso vocês vão... E quanto mais devagar vocês baterem a mão, mais paz vocês terão. Então não tenha pressa, vai batendo devagarzinho aí, ó. Vai lá. Isso. Pisca. 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 Agora respira fundo e segura e vai soltando lentamente. Como é que vocês ficaram agora? Agora, só dá uma observada onde vocês deixaram a caixinha de problema lá. Como é que ficou a caixinha de problema aí? Alguns vão sentir que sumiu a caixinha. Alguns vão olhar para ele e não vai se incomodar. Quem sumiu a caixinha aí? Oh, beleza, glória a Deus. Sentiram que a caixinha diminuiu de problema, de tamanho, e muitas vezes você olha para ele, ou desapareceu, ou ele deixa de ser problema? Ótimo. Vocês estão olhando para Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para Jesus, o consumador da nossa fé. Amém? Então, vamos lá. Por que eu disse que aqui está assim, a igreja de Jesus é importante, gente? Porque no momento do louvor, você está cantando, entoando palavras proféticas, palavras que Jesus deixou para nós, uma promessa de Deus para a nossa vida, vai lembrar desse primeiro amor, e você está lá, voltando para aquilo. Só que no dia a dia, segunda-feira, você volta e fica olhando a caixinha de problema, gente. E muitos daqui vão orar e fica só orando, falando do problema. E aí você esquece que você tem que fazer o quê? Glorificar a Deus, agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez e vai fazer em nome de Jesus. E nós nos esquecemos do primeiro amor, e Jesus continuamente diz, venha até mim, gente. Não se esqueçam disso nunca mais, gente. Levem no coração esse exercício. Saiba de uma coisa, se você pedir isso para alguém, lembrando do primeiro amor, e fazer esse exercício, você pode salvar uma vida. Está entendendo? Não. Porque isso é ciência, mas isso também está na Bíblia. Amém?
Então vamos lá, gente. Muito obrigado. E estejam à igreja para você lembrar de Jesus. Amém? Amém. Muito obrigado. Espera aí, gente. Ele falou muito que depois eu vou passar o link, eu não sei o quê. Então, quem tiver interesse no mini curso Depressão e Ansiedade, ele está disponível, gratuito. Vocês têm que entrar no site terapiacristã.com, fazer lá um cadastro e a gente envia por e-mail os links para vocês assistirem às aulas. São quatro aulas, tá bom? E aí, os folhetos também? Os folhetos estão lá. Tá com pressa. Aleluia! Espera aí. E a gente também tem um panfletinho ali na frente, que a gente tem uma vivência, que é uma imersão. E quem quiser mais informações, pode entrar em relação à vivência no site terapiacristã.com/renovar. E também, de novo, a gente tem um canal no YouTube que é o Terapia Cristã. Amém. Olha, vai estar sendo distribuído, como a doutora falou lá na porta. Foi bênção, né, gente? Eu já perdi a caixinha, nem sei onde ela está. Nós queremos honrar vocês com carinho. Aqui estão os nossos livros, CDs, um docinho. Amém. E eu quero declarar que o trabalho de vocês sempre vai ser doce no Senhor. Amém. Amém. Que uma glicosinha não faz mal a ninguém. Tem gente que olhou a paisagem e viu um chocolate gigante. Amém. Nós abençoamos. Vamos convidar eles de novo? Bênção. Vamos montar aí um dia. Vamos trazer os maridos. Fazer meninas e meninos, tá bom? Amém, muito obrigada. Nós fomos muito edificadas. Muito obrigada pela luz que vocês vieram trazer no nosso entendimento. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigada mesmo.